Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. E se você gosta de relatos sobrenaturais, já vou pedindo para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito das histórias que a gente está trazendo aqui para você. E se você passou por alguma experiência sobrenatural, tem alguma história bem legal para contar, sua, de alguém próximo, um amigo, algum parente, manda pra gente nesse e-mail aqui de baixo, porque a gente vai gostar muito de ler o seu relato aqui no canal também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos 2 relatinhos da noite, porque hoje é dia de shorts aqui no canal. São 2 relatos mais curtinhos, enviados por 2 pessoas diferentes, mas elas têm uma temática meio parecidinha. Então a gente resolveu contar num combo de relatos aqui, porque eu acho que vocês vão gostar dessas 2 histórias que são bem parecidinhas, digamos assim. O primeiro relato de hoje é esse aqui. O anjo da nossa família veio buscar a minha tia. Oi, eu sou a moça daquele primeiro relato, o anjo da família. Vocês se lembram? Aquele, acho que Voz da Escuridão, me ajuda aí na memória, foi o primeiro ou o segundo relato do canal? Eu acho que foi o segundo relato, mas por via das dúvidas vou pôr aqui no A gente card. vai colocar aqui no card para vocês assistirem. Então, quem não assistiu ao relato O Anjo da Nossa Família, se quiser assistir antes, para se embasar para ouvir essa história, corre lá, depois volta aqui, beleza? Então, é a mesma moça do relato O Anjo da Família. Bom, ela vai dar continuidade ao que ocorreu depois daquilo que ela relatou pra gente. Vamos só dar uma pincelada só pra gente relembrar e embasar o relato de agora. A moça contou pra gente que ela tinha uma avó, né? Que ela cuidava a mãe da moça cuidava dessa avó, embora não fosse mãe da mãe dela, fosse a avó paterna. E essa avó tinha uma filha também que tinha problemas, né? Ela era uma filha especial, que ela precisava de cuidados especiais. Essa avó, no caso, acabou ficando doente, faleceu, e na ocasião da morte, a tia, que tinha esses problemas, né? Ela não soube da morte, os parentes ainda não tinham contado, estavam procurando a melhor forma de contar, mas ela conseguiu ver a mãe, né, em um vestido azul, como se fosse realmente um anjo aparecendo para ela ali no momento. E ali ela soube que a mãe tinha desencarnado. Então a história foi mais ou menos essa. Se vocês quiserem assistir completo para pegar tudo, tá aqui no nosso canal. Continuando. Bom, após a morte da minha avó, com o passar dos anos, a tia Diná, que é essa tia dela que precisa de cuidados especiais, estava esquecendo da fisionomia da minha avó. Quase nunca falava dela. Até que um dia, a tia Diná, que a vida toda gostou de dormir no escuro e nunca teve medo de nada, começou a querer dormir com a luz acesa. A tia Diná tinha adoecido muito depois da morte da mãe, a mãe dela, que é a avó da moça, né? Ela fazia um tratamento com médicos e enfermeiros da USP que vinham em casa visitá-la e avaliá-la sempre. As enfermeiras não tinham coragem de dizer ao meu avô, o pai da tia Diná, que a tia estava nas últimas, já prestes a falecer. Elas foram adiando a notícia, né, as enfermeiras. Até que uma determinada noite, eu sonhei com o pai da minha mãe, que eu nunca conheci. Então, o avô materno, que não é desse lado da família. Que eu nunca conheci, pois ele morreu quando a minha mãe tinha 6 anos. No sonho, ele me avisava que a tia Diná iria falecer no sábado, exatamente na mesma data que a minha avó, mãe da tia Diná, havia falecido, dia 15 do 11. Contei isso para minha mãe e ela achou um pouco estranho. Então ela decidiu conversar com a tia Diná para saber o que estava acontecendo, o porquê dela de repente desenvolver esse medo e querer dormir sempre com a luz acesa. Para nossa surpresa, a tia Diná disse que era porque a minha avó vinha visitá-la toda noite e nos relatou algumas coisas que supostamente a minha avó contava para ela. E essas coisas realmente vieram a acontecer algum tempo depois. Pois bem, no dia 15 do 11, a tia Diná faleceu, em casa, comigo e com a minha mãe ao lado dela. Ela faleceu exatamente na mesma data que a mãe dela, assim como eu havia visto e sido informada no meu sonho.
Horas antes da sua morte, a minha mãe passou muito mal de nervoso, pois viu a minha avó, a mãe da tia Diná, deitada ao lado da minha tia na cama dela. Coincidência? Ou será que a minha avó realmente veio buscar a filha? E aí, pessoal, o que vocês acham? Coincidência? Acho que não, né? Não existe coincidência tão coincidente assim, né? Após a escuridão, vamos lá. Aconteceu na minha família a mesma coisa. Ah, é? Conta pra gente. A minha avó veio buscar o meu pai e os meus tios. A sua avó, mãe do seu pai mesmo? Isso, e foi avisado. É? Uhum. Pra quem foi avisado? Foi avisado pra minha tia e pro meu irmão. A sua tia é uma das filhas dela? Isso, a minha avó faleceu, avisou que ia buscar mais 4 e buscou mais 4. Caramba, será que todos eles viram a sua avó antes de morrer? Daí eu já não sei. É, não tem como saber porquê, né? Mas às vezes vê, não então no momento da morte, mas vê um pouco antes, que nem nesse caso, aí tem como saber se viu ou não, né? E teve um caso específico que o meu tio, assim, bem brincalhão assim, ele pediu pra aceitar Jesus um dia antes da morte dele. Sem saber, sem ter pressentimento que ia morrer, nada. Ah, acho que ele pressentia. Provavelmente, né? Não que ia morrer, mas provavelmente que algo ia acontecer, né, gente? Porque eu acredito, assim, acho que não sempre, mas eu acredito que em alguns casos, também não sei quais, não sei qual a regra, se existe, eu acredito sim que em alguns casos a pessoa pressente, não necessariamente a morte, mas ela pressente que algo vai acontecer, que nem o caso que a Voz da Escuridão contou pra gente. E aí, no caso, ele resolveu, né, que nem no caso dele, talvez uma família religiosa, aceitou Jesus, né, vou buscar Jesus porque, não sei, sentiu, teve algum ímpeto, alguma, né, e acontece. Realmente, eu também, nesse caso, assim, nesse caso da Voz da Escuridão, do relato da moça, não acredito que foi coincidência também, eu realmente acredito que, assim, como a tia Diná, né, da moça, ela era uma pessoa que já precisava de cuidados, ela era uma pessoa que tinha alguns problemas, então ela já tinha alguns cuidados especiais. Eu acho que no caso, talvez a mãe que cuidou dela a vida toda, e elas tinham uma ligação muito forte, veio realmente ajudar nesse momento, né? Enfim, vamos para o nosso segundo relato da noite, então, que é uma temática meio parecidinha também. E o nome do relato é o seguinte: o dia que o meu pedido foi atendido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Moça, moro no Paraná e peço a vocês para que deixem meu nome em anônimo. A gente deixa de todo mundo, tá, pessoal? Então quem quiser mandar relato pra gente, fica tranquilo, pode mandar com o nome, com tudo, que aqui a gente não revela identidade. Os nomes dos relatos, se eu colocar algum, vai ser fictício, ok? Ok, muito obrigada. Facilita pra gente também. Vou começar contando uma experiência que eu tive com o meu tio falecido quando eu tinha 9 meses. Ele, infelizmente, tirou a própria vida com um agrotóxico usado no plantio de café. Um veneno tão forte que, na época, levou junto com ele um enfermeiro, um médico e mais 2 enfermeiras que acabaram ficando intoxicadas. Então, caramba! Agrotóxico de café. Nossa, eu não sabia que era tão forte assim. O tio tirou a vida, o médico que cuidou, um dos enfermeiros intoxicou mais 2 enfermeiras, né? Bom, como na época eu era um bebê, não me lembrava dele, obviamente, né? Mas eu sei que eu queria muito ter conhecido e eu pedi para ele me conhecer em sonho. Então, quando ela tomou consciência, né, que provavelmente alguém da família contou a história, ela quis muito ter conhecido esse tio. Não conheci, mas queria. E começou a pedir para que o tio viesse em sonho para ela poder conhecer, né? Até que ele veio, mas de um modo um pouco estranho. No meu sonho, eu estava num lugar todo branco. Não tinha nada no lugar, era literalmente todo branco. Esse meu tio, ele veio de braços abertos, mas ele não dizia nada. Eu sentia ele dizendo. Ele não dizia, mas eu sentia ele dizendo. Então, talvez era uma comunicação não verbal, né? Uma comunicação mais, talvez, pelo pensamento. Eu sentia ele dizendo: você pediu para eu vir e eu vim. E agora você conheceu o tio. E eu fiquei muito feliz em poder conhecer, tocar. E eu sentia como se tudo aquilo fosse real, porque eu sentia o toque, a respiração, o cheiro. Foi tudo muito intenso. Aí ele foi se afastando, fazendo um gesto com as mãos e os braços para mim,
para que eu me afastasse também dele. E para eu me virar e ir embora. Então ele foi, falou: você conheceu o tio, abraçou, foi se afastando e fazendo um gesto para ela também se afastar, como se dizendo: vai embora, né? Que ali não era o meu lugar. E ele se virou e ele foi embora. Sumiu naquele branco, junto com uma luz branca muito forte. E naquele momento eu acordei. Eu senti uma sensação como se eu tivesse regressado e como se eu tivesse uma segunda chance. Ali eu senti que eu havia chegado perto da morte. Foi assim que eu pude conhecê-lo, mas ele me mandou de volta, porque não era a minha hora. Aquilo foi muito real. Eu me assustei, mas sei que no fundo ele me ajudou e sempre vai estar ali olhando por mim. Mesmo sem eu tê-lo conhecido no plano físico, eu consegui conhecer ele no plano espiritual. E agradeço sempre por ele me proteger e estar comigo e por ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Obrigada a vocês pela oportunidade de contar as minhas experiências. Ela fala minhas porque ela já mandou outros relatos que a gente ainda vai ler. Agradeço muito ao canal Não Olhe Para Trás. Obrigada, Maria. É um prazer contar meus relatos a vocês. Um grande abraço. Logo volto com mais relatos. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Um relato também, mais uma vez, muito bacana. E olha que interessante, gente. É uma pessoa que ela não conheceu, né? Porque ela tinha 9 meses quando o tio tirou a vida. E ela tinha vontade de conhecer. E isso é interessante, que eu já ouvi algumas outras histórias de pessoas que têm parentes que não chegaram a conhecer, porque faleceram antes do nascimento, e falam: nossa, era alguém que eu queria muito conhecer. Então, talvez alguma ligação que já existia ali, né? Por serem da mesma família. E ela teve a oportunidade de conhecer o tio. Ela pedia e ela conseguiu encontrar o tio nesse plano espiritual, vamos dizer assim. Mas a comunicação deles não era por palavras, né? Era uma comunicação pelo pensamento. E ele parece que foi só realizar o desejo dela, né? Olha, tá aqui, você conheceu o tio, abraçou e falou: agora volta, porque não é a sua hora, né? Não é pra você estar aqui ainda. E foi embora e acabou, pelo que ela diz, se tornando um protetor dela. Outra história muito legal, outra história que faz a gente ver o lado bom do sobrenatural, que às vezes é bom, a gente dá um fôlego, né? No meio de tantas histórias sinistras que a gente traz. Muito interessante. Voz da Escuridão? Muito bonito mesmo. Coisa assim de emocionar mesmo. Muito bacana. Não era a hora da pessoa, né? Não era a hora, mas mesmo assim ele veio pra atender ao desejo dela, né? Provavelmente. Muito legal. Um laço que unia eles aí. Muito bacana mesmo. E vocês? O que vocês acharam desses relatos de hoje? Vocês gostaram? Contem pra gente aqui nos comentários. A gente quer saber a opinião de vocês. Quer saber se vocês gostaram do relato. O que vocês acharam? O que vocês acham que pode ter sido, tanto no caso da tia Diná, quanto no caso dessa moça que conheceu o tio no plano espiritual. E se você tem alguma história parecida ou envolvendo o mundo sobrenatural, ou conhece alguém próximo, um amigo, um familiar, manda pra gente aqui nesse e-mail, que a gente vai gostar muito de ler o seu relato aqui no canal. Comentem sempre com muito respeito ao canal, ao nosso trabalho, a quem enviou o relato. Muito obrigada pela companhia de vocês, um grande beijo, até o próximo relato e não olhe para trás.